Graça e paz, irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje, não é? Já tenho tido contato com alguns dos irmãos, já tinha vindo outras vezes aqui em Aracaju, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E para mim é uma alegria realmente muito grande, porque essa alegria é a alegria que eu trago dos nossos missionários. Nós temos hoje quase 2.000 missionários espalhados em 85 países, desenvolvendo vários projetos. Os irmãos já conheceram aqui alguns, né? Nesses últimos meses a gente teve aqui o Caleb falando do trabalho ali entre os árabes no Oriente Médio. Inclusive eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que têm apoiado esse projeto. O Tenda de Brincar tem avançado. Ele acabou de levar mais uma vez um grupo, agora em setembro do ano passado, estiveram ali mais uma vez no Oriente Médio, desenvolvendo um projeto com crianças, sim, mulheres e jovens e adultos. E, inclusive você que quer visitar esse projeto, nós estamos com uma nova turma agora em setembro deste ano para viajar ali para aquele país, levando a alegria de Jesus para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, especialmente os refugiados ali no Oriente Médio. Então, se você quer fazer essa viagem, no final do culto você fala comigo. Também eu quero agradecer por terem recebido aqui o Sandro, né? Nosso Wan Li, que esteve aqui também falando do trabalho ali na China. E lá nós continuamos orando por aquele trabalho, nós continuamos distribuindo Bíblias, os irmãos apoiaram, tem alguns irmãos aqui que adotaram o programa Bíblia para os Povos, nós continuamos distribuindo esses Novos Testamentos ali no Irã, mas também Bíblias em outras regiões do mundo, e também investindo no trabalho com a distribuição de Bíblia, traduções de Bíblia. Inclusive, o ano passado, 2018, final de 2018, começo de 2019, nós enviamos agora definitivamente um missionário nosso ali para o sudeste da Ásia, onde ele está fazendo, em Papua Nova Guiné, tradução da Bíblia para aquele povo. Então, um missionário nosso, casal com um filho, que estão ali em Papua Nova Guiné fazendo a tradução da Bíblia. Tudo isso apoiado por vocês através do programa Bíblia para os Povos. Enfim, e finalmente eu quero agradecer porque graças também à oferta desta igreja, do dia especial, nós temos conseguido avançar mesmo diante das dificuldades. Em 2018, 2019, com aquela oscilação louca do câmbio, né, nós tivemos muitas dificuldades em manter os nossos missionários no campo. Passamos por muitos apertos, mas pela glória de Deus, pela graça de Deus, para a glória dele, nós mantemos todos os missionários lá e eles continuam avançando para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado por esse apoio. E agora as ofertas dos irmãos têm chegado e têm nos abençoado. Por isso eu digo que é uma alegria estar aqui, porque eu sei que eu estou falando para pessoas que amam a obra missionária. Essa igreja tem sido uma referência aqui em nossa região. Então, muito obrigado por esse apoio. E hoje os irmãos terão a oportunidade de conhecer mais uma área nossa. Olha, vocês já foram a esses últimos dias aqui à China, ao Oriente Médio, e hoje vocês vão conhecer um pouco da Nicarágua, o trabalho que Deus tem desenvolvido ali através dos irmãos, através das ofertas dos irmãos, através da nossa missionária Vládia. Vládia, pode vir, Vládia, ela é nordestina, aqui de Fortaleza, né? E tem levado ali o trabalho, desenvolvido projetos, vocês vão conhecer um pouco dos projetos que Deus tem feito através dela. Ela que tem trabalhado especialmente com crianças e na formação de liderança, ela que é missióloga, né? Também tem mestrado em missiologia, psicóloga, por isso que ela me entende bem, menos, né? Não, ela tem um grande potencial e tem sido uma bênção no nosso ministério. Eu queria que vocês orassem por ela, ficassem atentos ao que Deus tem para nós nessa manhã. Um detalhe importante, como disse o pastor, nós já estamos em campanha de missões mundiais. O ano passado o tema foi Faça a Terra se Alegrar. Vamos ver juntos, por favor? Faça a terra se alegrar. Pois é, nós continuamos levando a alegria do Senhor continuamos trabalhando com esse tema de levar a alegria que nós temos a todos os povos. Por isso que esse ano o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos ver juntos agora. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E aqui está com a minha modelo especial, a irmã Vládia, né? Essa camisa linda que é da nossa campanha, nós temos várias cores.
No final do culto, no intervalo entre o culto e a escola bíblica, nós vamos estar lá embaixo, né, na secretaria, com algumas camisas sendo vendidas para os irmãos. Passem lá e adquira a sua. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos e vamos ouvir o que Deus tem para a gente agora. Baixe sua cabeça, vamos orar? Querido Deus, nós colocamos mais uma vez a vida da Vládia nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa usá-la de maneira muito especial, falando aos nossos corações nessa manhã. Eu sei, ó Deus, que nada acontece por acaso. Tudo naqueles que Te amam tem um propósito, na vida deles tem um propósito. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito especial nessa manhã. Então, a tua filha, ao abrir a sua boca e falar das grandezas, das obras que tu tem realizado, essas obras possam fazer diferença nas nossas vidas. E nós aqui, Senhor, nos unimos a ela e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Que alegria nessa manhã estar com os irmãos. Que alegria encontrar uma missionária querida aqui também, a Socorria. E eu trago uma saudação muito grande dos amados irmãos lá de Nicarágua, do povo das Américas, que dizia nessa manhã para os irmãos assim: que Deus les bendiga, que el Señor les guarde, que su fe permanezca firme en el Señor. Y muchas gracias por bendecir a las naciones, enviando misioneros para bendecir nuestra gente. Amém? Glória a Deus, pastor. Todo mundo entendeu o dom de língua na interpretação do Espírito de Deus. Aleluia. Irmãos, que alegria. Deus é bom o tempo todo. E esse ano é mais um ano de falarmos da campanha de alegria. E só pode falar da verdadeira alegria quem tem Jesus. Porque Jesus é a verdadeira alegria. E é Ele que transforma o mundo. É Ele que usa a minha vida e a sua vida para fazer a diferença. Por que não pensarmos naquele momento em quando nós estávamos longe do Senhor? E o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos amou. E o Senhor nos perdoou. O Senhor nos restaurou, nos dando vida eterna. Mas para que essa vida eterna fosse levada a outras pessoas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, que nós temos a divisa desse ano da campanha, tem falado sobre uma temática ainda seguindo de alegria, e fala do coração desse servo do Senhor, quando ele diz no versículo 4 e 5, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Queridos, Deus, seu grande amor por nós é um Deus missionário. E porque Deus ama a todos nós, Ele deseja que todos conheçam da sua graça. E ter Jesus é como nós cantávamos nas nossas escolas dominicais algum tempo atrás, que até hoje nós louvamos a Deus, aquela canção que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus, porque é o sentimento mais precioso. E toda vez que para mim eu leio a palavra e eu vejo palavras se repetindo, eu entendo que Deus nos alerta a ter uma atenção especial. E o apóstolo Paulo, que amava esses irmãos da igreja de Filipos, fala justamente 2 vezes: alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Fiquem alegres, sejam alegres. Mas vocês podem imaginar onde estava o apóstolo Paulo nesse momento? Talvez a gente pode pensar, não, ele estava bem feliz, ele estava colhendo os frutos do seu ministério, ele estava descansando numa casa de praia. Não, não era bem assim. Ele estava justamente preso em cadeias, estava num cárcere, no meio de uma rocha, talvez nos seus últimos momentos de vida, por aquela situação que vivia. E ainda estava alegre, dizendo: alegrai-vos. Só é possível fazer isso quem tem a verdadeira alegria. Porque sermos alegres quando tudo vai bem é bom demais. Mas estarmos alegres diante de perseguições, diante de lutas, somente o Senhor nas nossas vidas. Lá no meu estado, a gente escuta uma canção e costuma pensar sobre essa canção que diz assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. Em todos os momentos nós devemos dar glória a Deus.
E pensar que em momentos difíceis é o tempo da gente depender ainda mais do Senhor. Estar mais perto do Senhor. Diante do mundo conturbado, diante de um mundo em que a tristeza tem assolado, enquanto muitas pessoas estão morrendo de depressão, estão morrendo de medo, estão morrendo por sentido de violência, desestruturação familiar e tantos outros problemas. A solução é Jesus. Nós precisamos levar Jesus. E a maneira de transformar o mundo é viver Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas. Precisamos ter um discurso em que a nossa vida fale mais alto. E isso só é possível, queridos, pensando em alguns pontos. O primeiro ponto, eu gostaria de pensar com você sobre termos a intimidade com a palavra de Deus. Gaste tempo conhecendo o Senhor. Gaste tempo perto do Senhor. Vamos fazer como diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ter intimidade, vamos servir ao Senhor com alegria, como o Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Vamos estar envolvidos nessa missão de buscar ao Senhor, de dedicar tempo na presença do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Como mensageira do Rei que fui, nós temos um lema, uma vez mensageira, sempre mensageiras. É verdade, irmãs? E sabe, queridos, nós temos aí alguns pontos da mensageira do Rei, e um dos versículos que eu gosto muito é de 2 Timóteo 2,15, que diz, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o apóstolo Paulo ensina, fala aos seus irmãos amados sobre isso, e diz a eles que é uma alegria, desde o primeiro capítulo, de escrever para eles, que é uma alegria poder saber da mensagem que tem ficado no coração deles. E ele ainda agradece. Eu agradeço as ofertas, as ajudas que vocês têm me enviado. E essa é a disposição também do coração missionário, do nosso coração, agradecer a vocês, meus amados irmãos, que são tão missionários como nós que estamos nos campos. Vocês que estão orando, que estão ofertando e que estão aqui levando o evangelho de Jesus a outras pessoas. Um segundo momento a pensarmos nessa alegria, em vivermos esse evangelho, é a nossa amabilidade. Sermos amáveis uns com os outros. Dar amor. Deus usa a gente para curar gente. Deus usa a gente para abraçar gente. Deus usa a gente para chorar com gente. Para se alegrar com gente. Por isso que nós devemos chorar com os que choram. E louvar e nos alegrar com os que estão felizes. Por isso que nós temos que levar palavras de esperança. Por isso que nós devemos estar na presença do Senhor, transformando o mundo através das nossas orações. Porque, queridos, em alguns países que são fechados, ou em alguns países que estão em conflitos, como a Nicarágua, talvez nós não poderemos chegar com o nosso passaporte, mas as nossas orações nada pode impedir. E quando nós oramos, o Senhor age. E sabe, queridos, agora eu quero que vocês vejam, acompanhem comigo algumas fotos. Nós chegamos a Nicarágua em 16 de agosto, pensando aí em 16 de agosto de 2016. Nicarágua é um país pequenininho, na geografia é o mesmo tamanho do estado de Sergipe. Nicarágua está ali na América Central, perto de Honduras, Costa Rica. Nicarágua é um país que está banhado por 2 oceanos, tanto o Oceano Atlântico como o Pacífico, e também é um país que passa por muitos desastres naturais, ou seja, tem terremoto, vulcão, maremoto, tremor de terra, tudo que você pode imaginar tem lá em Nicarágua. Mas tem um povo também que precisa de Jesus. E é para lá que Deus nos levou. E nesse dia que nós chegamos a Nicarágua, foi justamente o dia em que o presidente do país havia assinado um decreto proibindo a entrada de missionários. Mas aí você imagina, nós não sabíamos, porque esse decreto foi assinado enquanto nós estávamos voando. Daqui do Brasil a Nicarágua são 14 horas de voo. E o que aconteceu foi que quando nós chegamos no aeroporto, o Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que ministra a nossa vida, que nos ensina,
Revela o meu coração e o coração da missionária Regiane, dizendo o seguinte: não digam quem vocês são, nem o que vieram fazer nesse país. Nós não entendíamos o porquê, mas aquilo estava tão forte no nosso coração. Nós começamos a conversar quando estávamos descendo daquele voo e indo para o momento da aduana para levar o nosso passaporte. E rapidamente nós falamos, então, o que nós vamos dizer? Nós vamos então dizer quem nós somos, vamos dizer nossa profissão e vamos dizer o que nós viemos fazer aqui. Nicarágua também é um país turístico. Existem ilhas do Caribe que estão ali, então nós viemos fazer turismo. Agora vocês imaginam, missionário fazendo turismo. Mas, irmãos, era isso que nós tínhamos como resposta naquele momento. E assim que nós encostamos naquele balcão, naquele aeroporto, a primeira pergunta foi: quem são vocês? E a segunda pergunta: o que vieram fazer aqui? Então nós falamos o que nós já havíamos organizado. Mas veio uma terceira pergunta: então qual é o hotel que vocês vão? Aí, irmãos, foi difícil, pastor, porque a gente não tinha hotel para ir. Nós não tínhamos nem casa para ficar. Nós tínhamos irmãos queridos que ali estavam nos esperando, que nós não conhecíamos, mas a palavra de Deus nos diz que qualquer cristão, qualquer irmão meu e seu no nome de Jesus, e qualquer parte do mundo é minha família e sua família. E aí lá estava esperando essas duas irmãs, a pastora Jenny e a irmã Laura, nos esperavam ali, e quando nós falamos, nós temos nossa família que está lá fora nos esperando. Então, aquele policial chamou outro policial e disse: uma de vocês vai ficar aqui e a outra vai sair acompanhada fora do aeroporto. E aí você pode imaginar, sair escoltada para fora do aeroporto. Então, ficou uma missionária lá e eu fui a escolhida para sair. Quando eu estou saindo para encontrar com elas, eu havia visto, só tinha uma foto delas, mas eu fiz aquela alegria. Você imagina alguém que você nunca viu antes, mas você beijou e abraçou. E eu olhei assim: qual é o nosso endereço da nossa casa? Porque eu não sabia o endereço da casa. Mas ao caminhar, quando eu estava caminhando, eu vi que aquelas irmãs fizeram assim. Não sei você, mas quando alguém faz assim, alguma coisa não está indo tão bem, né? Mas eu estava em oração e a minha oração era sempre: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe nesse lugar. E o Senhor ama esse povo. Então, Senhor, toma conta, eu não sei o que está acontecendo. Ela me deu o endereço, conseguimos sair, conseguimos 90 dias para entrar no país, e quando nós saímos daquele aeroporto, nós nos ajoelhamos e aquelas irmãs nos contaram o que estava acontecendo. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque Deus é poderoso e nada pode impedir o agir do Senhor. E nós temos certeza que a igreja do Senhor orava por nós. Toda vez que você orar, tenha certeza que Deus está agindo. Deus está livrando. Passa um pouco mais, eu quero pensar com vocês, transforme o mundo ensinando a palavra de Deus. Porque em João nos diz claramente, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu e você não temos poder de convencer ninguém, isso é obra e ação do Espírito Santo de Deus. Mas eu e você temos uma missão, é ensinar, falar do amor de Deus. Fala e não te cales, é o que nós cantamos essa manhã. Que nós possamos fazer isso, mas que a nossa vida reflita, possa mostrar, possa dizer esse Deus maravilhoso que nós amamos e servimos. Já pensou você dizer Jesus é alegria e não a maior tristeza do mundo? Alguém vai entender que esse Jesus é alegria? Mas você pode estar triste e dizer: estou passando por um momento difícil, mas Jesus é a minha fortaleza. Ele é a minha alegria, Ele está comigo. A minha alegria, a sua alegria não tem que ser coisas, tem que ser pessoas. Porque há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E quando nós investimos em vida, quando nós amamos pessoas, elas vão conhecer o Deus que nós amamos. Elas vão se converter a Jesus. Elas vão amar a Jesus. E passa a próxima imagem, por favor. Elas vão se batizar para a glória de Deus. Amém? E lá no céu haverá festas. É um caminhar, vida na vida, todos os dias. Essa manhã eu falava com alguém lá do hotel onde eu estou hospedada e essa pessoa me dizia da decepção que tem de ter estado 8 anos em uma igreja e dessas comunidades que ela não via vida naquilo que a pessoa dizia. E tão decepcionada, tão frustrada estava. E eu comecei a falar com ela da alegria do Senhor. E eu comecei a perguntar para ela: você sabe se você partir hoje para onde você vai? Ela disse: eu não sei. Você tem lido a Bíblia? Ela disse: eu não consigo ler porque eu não entendo. E eu comecei a falar e ministrar. E deixei um convite para ela, para que viesse visitar essa igreja. Eu espero que ela chegue aqui. E eu estou orando por ela. E eu disse para ela: Jesus ama você. Olhe para Jesus, não olhe para pessoas. Comece a ler hoje, a partir de hoje, comece a ler os Salmos e comece a ler o Evangelho de João.
E ela disse, eu tenho tentado ler 2 versículos por dia. Eu falei, 2 versículos não vai entender muita coisa. Lê pelo menos um capítulo. E eu ainda antes de sair, vindo para cá, ela me passou uma mensagem no WhatsApp dizendo, missionária, já li o primeiro capítulo de Salmo. As pessoas precisam ser ensinadas, as pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser cuidadas. Pode passar a próxima imagem? Deus nos deu o privilégio de estar ali em Nicarágua servindo ao Senhor. Transforme o mundo pela oração. O profeta Jeremias, em capítulo 33, verso 3, disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmãos, vamos ser guerreiros de oração. Vamos orar, porque a oração aciona o poder dos céus. E a oração nos dá intimidade com Deus. Se pudéssemos medir a intensidade da nossa vida, assim como nós medimos a temperatura com um termômetro, como está a nossa vida de oração? Precisamos orar mais. Precisamos depender mais do Senhor. Cada dia, orar sem cessar. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17. Como falou Jesus, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ser homens e mulheres de oração. Vamos ser servos do Deus Altíssimo. Vamos ter essa intimidade. Eu costumo dizer no meu estado, vamos tomar a vitamina do crente. B.O., Bíblia e oração. Todo dia, todo tempo, vamos buscar ao Senhor. Deus ouve o nosso clamor. E Deus tem resposta às nossas vidas. E quando nós oramos, cumpre-se em nós algumas partes da palavra, onde diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus vem sobre nossas vidas. Passa uma imagem mais. Pode passar um pouco mais. Eu gostaria de falar com vocês sobre o poder da intercessão com as crianças. Deus nos levou ali para trabalharmos alcançando crianças para Jesus. Porque um grande problema de Nicarágua é que muitas crianças estão abandonadas. Muitos bebês são jogados no lixo, irmãos. É duro isso, mas a realidade é um país pobre, um país onde a maior renda está na mão de poucos e muitos estão sem recursos. Onde a violência, o femicídio, a violência contra a mulher é muito alto. Quanto os índices de abuso, de violência são terríveis naquele país. E nós começamos a trabalhar, investindo nessa geração. E sabe, queridos, uma coisa que as crianças são muito sinceras. E elas, quando aprendem de Jesus, elas amam a Jesus. E elas levam Jesus para todos os lugares. Elas são os grandes missionários em formato miniatura. Sabe, queridos, as crianças precisam do Senhor. Elas precisam conhecer do Senhor. Então, ensine as crianças e você vai ver o retorno. Nós trabalhamos com o programa PEP, Programa de Educação para a Escola, onde nós ensinamos as crianças a ler, a escrever, mas mais que isso, nós ensinamos as crianças a amarem o Senhor, a orarem, a conhecer da palavra de Deus. E essas crianças voltam para suas casas louvando a Deus, orando ao Senhor e ensinando os seus pais. E é algo interessante. Que Deus tem feito um mover, eu quero mostrar algumas fotos mais, pode passar, do que Deus está fazendo porque estamos orando. Dá para passar mais uma? Pode passar mais uma. Esse é o PEP, Plantando Semente de Vida Eterna na vida das crianças, pode passar. Esse é um programa que já está em muitos lugares, na América de uma certa forma com mais peso, mas também nós já chegamos ao continente asiático, já estamos também em África. E o nosso objetivo é alcançar as crianças para Jesus e alcançar suas famílias. Pode passar. Eu quero que vocês vejam, então, o Joshua, o pequeno missionário, que ganhou sua família para Cristo. Joshua conhecer do Jesus, Joshua aceitou o Senhor, Joshua louvava todos os dias na escola e Joshua todos os dias pedia à professora, à missionária educadora, por favor, ora pelo meu pai. O meu pai está desempregado, o meu pai é um alcoólatra e o meu pai, quando chega em casa, bate na minha mãe. E nós começamos uma campanha junto com aquela criança de oração. E para a glória de Deus, a família dele foi salva. Um dia, Joshua chegou para nós e disse, tia, o meu pai arranjou emprego. Tia, meu pai pediu para vir para a igreja. Eu sempre convidei ele, ele nunca quis vir. E um dia que ele foi, ele aceitou Jesus. E teve a sua vida transformada. Mas missionária, foi uma criança que orou? Foi uma criança que evangelizou? Sim, foi uma criança que fez isso. Mas quem transformou foi o Espírito Santo.
foi o Senhor. Porque certamente você estava orando, mesmo não sabendo do nome do Joshua. Pode passar a próxima imagem. Abigail, a menina missionária que ganhou sua família para Cristo. Abigail esteve todo um ano conosco, como 2 anos no pré-escolar, passando as fases, e a família dela não aceitava Jesus. O diferencial desse projeto é que nós damos alimentos, é que nós visitamos as famílias, nós estamos juntos com as famílias, e algumas famílias assim, e esse projeto acontece na igreja. Muitas pessoas não querem entrar na igreja porque dizem, não, naquela igreja eu não vou. Mas como a escola estava na igreja, aquele PEP, o projeto de educação na igreja, então as pessoas pensavam, eu não estou indo na igreja, eu estou indo à escola. Excelente. Então quando elas entravam aqui, na cabeça dela era a escola, mas realmente era a igreja, e nós falávamos, era de Jesus para elas. Abigail saiu do programa e nós continuamos orando e acompanhando. Entrou o seu irmãozinho Davi. E no primeiro ano que Davi estava conosco, a família veio numa reunião de pais na escola. E nessa reunião de pais, a gente começa as reuniões em oração, trazendo um versículo bíblico, trazendo um testemunho do poder de Deus. E essa família também foi salva para o Senhor Jesus. Hoje eles têm um pequeno grupo na casa deles, em que eles estão evangelizando a sua família, os seus vizinhos. E estão falando do que Jesus fez na vida deles. Irmãos, as pessoas querem ver o que Jesus fez em nós. Pare e pense. O que Jesus fez por você? Ele quer fazer muito mais na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Pode passar. Eu quero que vocês vejam uma formação de missionários educadores. O Senhor Jesus nos deu uma missão em Mateus 28, 19 e 20. Nós encontramos Jesus dizendo, portanto, ide e ensinai. Nós temos que ensinar as pessoas. E nós temos ensinado pessoas a amar pessoas, ensinado pessoas a cuidar de pessoas, a levar o amor de Deus a pessoas. E nós trabalhamos com os missionários educadores, todos esses que vocês veem aí, estão em formação, são os missionários educadores, são homens e mulheres de nossas igrejas lá em Nicarágua, que aprenderam a ganhar vidas para Jesus. E trabalhando com o trabalho com as crianças nos projetos. Passa um pouco mais. Eu quero estar falando para vocês um pouco mais de transformar líderes em guerreiros de oração. Irmãos, o que nós podemos fazer para sermos homens e mulheres de oração? Não existe muita técnica, nem muitos caminhos. A coisa muito simples é começar a orar. Nós precisamos orar e ensinar as pessoas a orarem. As pessoas precisam ter esse hábito de orar, a depender de Deus em todos os momentos. O orar sem cessar implica orar na cozinha, orar onde eu estou no banheiro, orar quando eu estou dirigindo, em todos os momentos. Algumas vezes não dá para fechar o olho. Por favor, quando estiver dirigindo, não feche o olho, nem quando estiver no fogão. Mas não deixe de orar. Vamos transformar o mundo através das nossas orações. Nicarágua passa por momentos difíceis agora, conflitos, e eu peço que a Igreja do Senhor, aqui no Brasil, ore por Nicarágua. Em 18 de abril de 2018, estourou uma grande crise sociopolítica na Nicarágua. E muitas pessoas morreram. Muitas igrejas tiveram muitas situações difíceis, muitos pastores foram presos. Mas sabe, queridos, apesar de todo esse sofrimento que tem acontecido naquela nação, nós louvamos a Deus, porque a Igreja do Senhor continua avançando para a glória de Deus. Os irmãos estão reunidos em momentos de orações, os irmãos estão com mais ânimo e coragem para falar de Jesus, e a Igreja do Senhor está aumentando, está crescendo. Mas lutas têm acontecido. Deus nos levou ali também para trabalharmos no seminário, treinando líderes, obreiros, pastores, futuros missionários daquele lugar. E tem sido para nós um grande privilégio servir aos nossos irmãos batistas brasileiros em outras nações. Quero dizer para vocês que isso só é possível porque estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor é que todos conheçam desse amor, é que todos recebam esta alegria, é que todos façam parte do reino dos céus. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão especial. Deus amou a mim e a você e nos deu vida e vida eterna. Mas essa vida que Ele nos deu é para que nós possamos levar a outras pessoas. Nós precisamos, irmãos, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Que sejamos alegres, que sejamos amáveis, porque perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. E eu tenho certeza que no nome de Jesus, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Eu preciso que vocês orem para que Deus levante mais obreiros. Eu preciso que vocês orem para que nós possamos conseguir os recursos necessários para manter os projetos no campo. Eu preciso que vocês continuem orando para que aqueles que estão servindo ao Senhor, nós, os seus missionários, permaneçamos firmes no Senhor. Para que Deus continue transformando este mundo. E que privilégio. Ele quer contar comigo e com você. Deus te abençoe. Diga para o irmão que está do seu lado. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus? Deus abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, nós queremos, nesse momento, tendo ouvido a nossa missionária, eu queria colocar diante dos irmãos outro pilar da obra missionária. Nós falamos no início aqui, eu agradeci os irmãos, aqueles que têm nos ofertado, e tem sido realmente uma bênção, a ajuda dos irmãos. Inclusive, se você quer adotar a missionária Vládia, ou um dos projetos como o PEP, etc., no final do culto, como eu disse, no intervalo, nós vamos estar lá embaixo, perto da secretaria, e você vai poder, então, preencher uma fichinha dessa e dizer assim, olha, eu quero adotar a Nicarágua, os projetos que lá são desenvolvidos. Mas também, e é fundamental, como você viu no testemunho dela, o outro pilar da obra missionária, que é a oração. Nós precisamos que os irmãos nos ajudem, mas ajudem mesmo orando. Agora, quando orar, por favor, não diga assim, Senhor, abençoa todos os missionários. Não, isso não funciona. Né? É necessário que você conheça a obra missionária, saiba onde Deus está agindo e aí ore por aquilo. Por exemplo, agora você já conhece a Vládia, a Nicarágua, os projetos que ali existem. Então, a partir de agora, assuma o compromisso de sustentar as nossas missionárias em oração. A Vládia, por exemplo. Você também pode dizer assim, olha, pastor, eu quero participar do programa de intercessão missionária. Preenche uma ficha como essa e recebe na sua casa, no seu e-mail, no seu telefone, informações sobre o campo. Por exemplo, nesse momento, nós estamos levantando um clamor aqui no Brasil, exatamente ali pela China. O coronavírus, né, tem atingido ali a China de forma tão forte. E olha, nós temos missionários naquelas áreas. A China hoje, brasileiros, nós temos poucos dos nossos missionários, mas nós temos muitos líderes locais que têm sido treinados por nós. Nós trabalhamos na China com o DNA missionário, assim como a irmã Vládia falou aqui do DNA missionário ali na Nicarágua, porque nós cremos que nós precisamos treinar os líderes locais para que esses líderes avancem no país. Então hoje nós temos missionários que estão naquelas áreas onde está mais crítico o coronavírus, e nós precisamos orar por eles, para que Deus os proteja, para que eles sejam instrumentos do Senhor, levar paz, tranquilidade àquelas pessoas que estão desesperadas por causa desse terror. Então que eles possam ser aqueles que vão transmitir a graça, o amor de Deus entre aquelas pessoas. Então oremos por ele, por favor, nos ajude nisso. Outra coisa, nós precisamos agora também, eu queria sua ajuda, a orar pelo programa PEP, que aqui foi citado. O PEP tem sido uma bênção. Nós estamos hoje em 29 países desenvolvendo o programa PEP. São quase 19 mil crianças que estão atendidas no mundo nesse programa. Só na Venezuela, nós temos hoje 1.800 crianças sendo atendidas ali na Venezuela, diante de toda a crise que ela está vivendo. Foi uma forma de nós ajudarmos, nós ampliamos o número de PEPs ali, e hoje nós passamos de 46 a quase 70 PEPs, atingindo quase 1.900 crianças, na verdade. Então nós precisamos orar para que haja recursos, para que pessoas sejam levantadas ali naquele lugar. E finalmente, ore para que Deus nos dê oportunidade de pregar o Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando termina de falar aos Filipenses, como disse a irmã Vládia agora no final, ele termina dizendo assim, perto está o Senhor. Vamos dizer isso juntos? Perto está o Senhor. Você crê nisso? Você sabe que Jesus pode voltar hoje? Todo mundo está preparado? Amém? Eu vi alguns aqui em dúvida. Opa, né? Perto está o Senhor. Ele pode voltar hoje? Amém? Pois é. Mas ainda há 4 bilhões de pessoas no mundo. Isso é muito sério.
4 bilhões de pessoas no mundo que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir claramente sobre a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Alguns até ouviram falar que existe Jesus. Os muçulmanos, por exemplo, eles conhecem Jesus, mas o têm como um profeta e não como Senhor vivo e verdadeiro, Senhor da nossa vida. Nós precisamos dizer para eles que Jesus não é só um profeta, Jesus é Filho de Deus, Salvador de todos os homens. Então nós precisamos anunciar no mundo todo o Evangelho com clareza. E para isso só orações dos irmãos. Como Jesus disse, olha, ele encerrou a sua palavra dizendo assim, gente, aos seus discípulos, gente, por favor, orem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Inclusive eu sempre digo por onde eu passo, esse foi um pedido de oração de Jesus. Aí eu pergunto, parece que é um dos pedidos, a minha impressão é, que é mais ignorado por nós. Porque Jesus foi que disse, gente, ore para que Deus, para que o Pai levante mais obreiros. Você orou por isso essa semana? Se você não orou, então você andou ignorando esse pedido de Jesus. Então, por favor, oração. Finanças é importante e eu sei que vocês têm ajudado, eu sei que muitos aqui querem fazer isso e vão fazer, mas também eu preciso de intercessores, homens e mulheres que nos ajudem a avançar, protegidos pelo Senhor, com as nossas armas de guerra, porque nossas armas são espirituais, não são carnais, e por isso eu conto com as orações dos irmãos. Nós contamos com as orações dos irmãos. Posso contar com vocês mesmos? Amém? Jesus está voltando. E essa obra é urgente, e nós precisamos nos unir nisso. Vamos orar, portanto, acerca disso? Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por aquilo que nós ouvimos da tua filha, a Vládia, da forma como o Senhor tem usado a tua filha de maneira tão especial. Nós queremos, como igreja, agora nós nos unimos em oração por ela, pela sua família, pelo seu futuro ministerial, por aquilo onde Deus, o Senhor tem reservado, meu Pai, algo novo na vida dela. Que o Senhor possa, Deus, em tudo conduzir a tua filha no centro da tua vontade. Obrigado pelo que ela é, como o Senhor tem trabalhado na sua vida, tem preparado ela. Ó Deus, nós te louvamos pela Vládia e pedimos ao Senhor, mais uma vez, unção dobrada do teu Espírito sobre a sua filha, Senhor. Mas também, ó Deus, oramos pelos nossos missionários que estão em várias partes do mundo. E aqui eu queria destacar, Senhor, nós nos unimos aqui em oração pelos irmãos nossos que estão ali na China. No centro, ó Deus, desse vírus, passando por tantos apertos, alguns com muito medo, alguns já estão doentes. Amado Deus, tem misericórdia dos teus filhos e tuas filhas que estão ali naquele lugar. Amado Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor. Se eles estão ali no meio desse tumulto, no meio desse furacão, no meio dessa crise, foi assim que o Senhor permitiu, porque eu sei que o Senhor quer usá-los ali. Então se protege, dando saúde e também, ó Deus, oportunidades de, no meio dessa crise lá na China, eles possam declarar que o Senhor é o Senhor das suas vidas e o Senhor é resposta para o mundo e para as suas necessidades. Amado Deus, eu oro pelas sementes que estamos plantando nos PEPs, no coração das crianças. Mais de 19 mil crianças estão sendo agora educadas pelos batistas brasileiros. Que essas sementes que estão sendo plantadas ali, elas frutifiquem para a glória do teu santo nome. Deus, nós entendemos que cada criança que te recebe no coração é uma esperança de um futuro melhor para cada nação. Então nos ajuda, aos missionários e educadores, a comunicar com clareza o teu evangelho, para que eles possam entender que o Senhor é o Senhor de toda a terra. E amado Deus, eu oro por mais líderes. Senhor, nós queremos aqui repetir a oração que Jesus disse que nós deveríamos fazer, Senhor. Nós oramos a Ti agora pedindo, Senhor, manda trabalhadores para a Tua seara. Levanta entre nós, homens e mulheres, dispostos a colocar suas vidas nas Tuas mãos, dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me como o Senhor quiser, leva-me para onde o Senhor quiser. Que assim seja, ó Deus, a partir do nosso país, do nosso estado, aqui o Sergipe, nós possamos ter homens e mulheres que vão aqui se espalhando por esse nosso estado, também pelo Brasil, e cheguem até as nações, ó Deus. E oramos especialmente para aquelas nações que ainda não ouviram nenhuma vez o Teu Evangelho.
Amado Deus, 4 bilhões de pessoas que precisam ouvir que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador, que Ele é o caminho, verdade e vida. Que eles, ó Deus, precisam ouvir da alegria que nós temos em servir o Senhor. Por isso, ó Deus, nós oramos assim e mais uma vez oramos, agradecendo ao Senhor por cada irmão que está aqui, por essa igreja, pelo seu pastor Paulo Sérgio, pela sua visão missionária, por estar impulsionando a igreja em andar no centro da tua vontade e especialmente cumprindo a tua missão. Amado Deus, nós te rogamos, oramos, agradecidos a ti, meu Deus, no nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.